Existe uma função simples dentro do seu gerenciador de anúncios de Instagram e Facebook Ads chamada regra automatizada. E basicamente ela pode te ajudar muito a ter mais autonomia e mais controle das suas campanhas, de modo que você pode automatizar algumas funções bem simples que antes você precisava executar manualmente para que o Facebook execute para você ou pelo menos te avise quando essa condição ocorrer. Se você quer entender como funcionam as regras automatizadas, continua aqui comigo que eu vou explicar direitinho para você. Basicamente, como eu falei, as regras automatizadas do Facebook vão executar alguma ação de acordo com uma condição que você vai configurar ali dentro do seu gerenciador de anúncios. Elas podem te ajudar a mudar algumas condições das suas campanhas, conjuntos de anúncios ou anúncios, de acordo com algo que você vai implementar ali. O que podem ser essas mudanças? Mudança no seu orçamento diário, que você pode aumentar ou reduzir de acordo com alguma condição, ativar ou desativar campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios de acordo com outra condição, mudança nos lances, que você pode reduzir ou aumentar o teu lance manual de acordo com outra condição que pode ser favorável ou não favorável à sua campanha, e o Facebook pode executar essa regra, essa ação específica, ou apenas te avisar, tipo, cara, essa campanha, esse conjunto de anúncios ou esse anúncio estão passando por essa condição que você pediu para eu te avisar, estou te avisando. Então é melhor que você vá lá dar uma olhada, porque é algo que você realmente solicitou, né? Era bom saber. Então, ao invés de você ficar abrindo o seu gerenciador de anúncios toda hora para conferir se essa condição aconteceu, na verdade o Facebook pode te avisar ou executar a ação que você executaria se isso acontecesse, né? Então, pode te ajudar e muito. Mas o que ele não pode fazer, é bom ficar claro, ele não pode executar mudanças mais robustas nas suas campanhas. Por exemplo, mudar o objetivo, mudar lance automático, mudar o teu público, mudanças no criativo. Isso ele não pode executar, são apenas mudanças que vão melhorar alguma condição da sua campanha que já está montada, já está configurada lá. Beleza? Então, vem comigo que eu vou te explicar aqui como é que você cria a sua regra personalizada. Então, basicamente, quando você entra aqui no seu gerenciador de anúncios, onde você vai? Aqui nesse teu menu tem uma opção de regras, pelo menos no novo layout. Se tiver no antigo, ela está escondida dentro de uma dessas opções com ícone, é só você abrir que você vai achar ali regras. Clicou em regras, gerenciar regras ou criar regra. Criar uma nova regra é o que a gente vai fazer, mas o que seria gerenciar regras? Basicamente existe, se você clicar aqui, você vai conferir, um gerenciador de regras que tem todas as regras que você já criou ou já utilizou para reativar essa regra ou editar uma condição diferente dentro dela. Mas o que a gente precisa realmente aprender e entender é a criação de uma nova regra. Então, clicou aqui em criar nova regra, nomenclatura, use a tua taxonomia para ficar claro, para ficar padronizado essas regras dentro lá do teu gerenciador, ficar claro o que ela executa aqui dentro, né? E a gente vai para a aplicação dela, né? Então, basicamente, aplicar regra A. O que isso significa? Como eu não selecionei nenhuma campanha, eu estou trabalhando com tudo dentro do meu gerenciador. Então, eu posso aplicar uma regra a todas as campanhas ativas, todos os conjuntos de anúncios ativos, ou todos os anúncios ativos. Então vamos dar um exemplo aqui primeiro com todas as campanhas ativas. O que a gente pode executar aqui? Qual que é a ação que o Facebook precisa fazer? Ele pode desativar campanhas, ativar campanhas ou somente enviar notificação. Então antes de eu vir aqui para baixo para o orçamento, vamos entender isso aqui. Então elas podem estar ativadas, vamos supor que todas as minhas campanhas estavam ativas, e eu quero que o Facebook desative. Com base no quê? Então basicamente aqui em condições, eu vou vir dentro desses campos que eu posso editar e colocar o que eu quero que ele execute, né? O que eu quero que ele note para executar nesse caso, né? Então vamos supor que se o meu custo por resultado, né, meu custo por conversão, eu tenho um e-commerce, e meu custo por conversão tiver maior que R$20, cara, já não tá valendo a pena a minha campanha, né? Então eu não quero que as minhas campanhas de conversão excedam isso. Então eu adiciono aqui, se o Facebook detectar que as minhas campanhas, de todas elas ativas, estejam com custo por resultado de maior que R$20, desativa essa campanha. Mas, Rodrigo, o custo por resultado, né, cada campanha tem seu resultado. Se eu selecionei o objetivo de video view, de engajamento, de leads, de conversões, são custos por resultado, mas resultados diferentes. Então, nem todas aqui vão chegar em R$20, não me interessa. Eu só queria levar em conta as de conversão, as campanhas de conversão de fundo de funil. Então, basicamente, o que eu preciso falar para o Facebook para que ele só execute nas minhas campanhas de conversão? Você tem duas formas de fazer isso, tá? A primeira
é se antes de apertar em criar regra, né, eu dou um cancelar aqui e vou lá atrás e seleciono todas as campanhas que eu queira, as campanhas de conversão que estejam ativas. Selecionei todas elas e beleza, na verdade, em vez de todas as campanhas ativas, ele vai me dar a opção aqui, né? As 3 campanhas que você selecionou, por exemplo. E daí eu vou executar essa regra só nessas 3. Ou eu posso fazer algo mais amplo e geral, que eu dou um maisinho aqui e coloco mais uma outra condição, que na verdade não vai ser entre essas mais comuns, vai ser em configurações. Então, em configurações eu tenho o nome da campanha. Se você tem tua taxonomia, suas nomenclaturas padronizadas nas campanhas, você vem aqui e coloca campanhas de conversão. Então, adiciono todo nome de campanha que tiver conversão e passado um custo por conversão de R$20, ele desativa. Pronto, regra clara, geral para o teu gerenciador. Tá, Rodrigo, mas por que surgiu aqui impressões vitalícias maior que 8.000? O Facebook entende, e vai estar explicando aqui, que se a campanha, qualquer uma que estiver ativa e com a nomenclatura de conversões, for nova e ainda não atingiu 8.000 impressões de anúncio, ele não tem dados estatísticos para falar que efetivamente esse custo por conversão vai ser oficial, porque ela está em fase de aprendizado muito provavelmente. Então ele pede, cara, me dá 8.000 impressões para eu fazer acontecer essa campanha, estabilizar ela, e aí eu aplico a regra se passou de R$20. Você pode escolher isso, mas eu acho totalmente justo, então normalmente eu deixo aqui, faz muito sentido, né? Então vamos contar com a ajuda do Facebook. O que mais que eu posso ver aqui para baixo? Intervalo de tempo. Ele está analisando uma média dessa campanha em quanto tempo? Vitalício, então tipo, ele vai jogar todo o tempo de vida útil dessa campanha. Só hoje, então hoje, de amanhã ele vai executar só amanhã e todo dia ele vai avaliar o hoje, né? Se esse custo por resultado está maior. Ontem, né? Então toda sexta ele avalia a quinta, todo sábado ele avalia a sexta, né? Ou últimos 2 dias, 3 dias. Então, o que você quer que ele leve em consideração? Então, vamos supor que eu coloque vitalício, né? Então, eu quero que essa regra sempre esteja válida, configurando, entendendo toda a média dessa campanha, dessas campanhas no caso, né? Porque a gente seleciona só as de conversão por nomenclatura. Janela de atribuição. A gente vai validar o padrão da conta, que depois das mudanças com o iOS 14 são 7 dias pós-clique ou 1 dia após visualização. Vamos dançar conforme a música do Facebook, eu prefiro deixar o padrão da conta. Ou se você quiser personalizar, né, essa janela de atribuição para a tua conversão, você pode personalizar também, tá? Programação. Eu quero que execute o mais frequentemente possível, a cada 30 minutos o Facebook vai ver se essa condição está valendo. Ele vai ficar conferindo a cada 30 minutos. Você tem muito orçamento, isso é muito precioso para você precisa cuidar para nunca passar, deixa continuamente. Se você tem pouco orçamento, precisa deixar um pouco mais de estatística rodar, cara, deixa diariamente. Toda meia-noite, horário de São Paulo, horário do fuso horário da sua conta, né? Ele vai ver se alguma condição valeu. E daí ele executa a regra ou não. Toda meia-noite ele faz essa conferência. Ou você personaliza esse período também, tá? Então vamos supor que a gente vai deixar continuamente nesse caso. E daí vamos para a notificação. Então lá em cima, eu poderia deixar para não desativar as minhas campanhas na minha ação, mas podia ser somente enviar notificação. Ele não executa nada, só me avisa. Você pode pedir isso. Nesse caso eu deixei uma ação, mas eu também quero que ele me avise. E daí aqui embaixo eu aviso. No Facebook, que basicamente não é no seu Facebook pessoal, ele vai ficar aqui como notificação no seu Business Manager, que é difícil você conferir, você não é avisado muito pelo celular, né? A não ser que você configure para te avisar, mas eu não aconselho, porque vai ser muito mais válido você colocar no seu e-mail. Então tá aqui, Rodrigo Edi, que eu tenho acesso a esse Business Manager, ou seja, o Facebook sabe qual que é o meu e-mail pessoal, e ele vai me avisar. Ele vai me avisar que essa regra aconteceu, ele desativou tal campanha por causa de tal condição. Ou se eu não pedisse para desativar, só para enviar notificação, ele ia me avisar. Tal condição aconteceu agora nas suas campanhas de conversão. E daí eu posso ser avisado e posso colocar outro gestor dessa conta aqui também, que tem acesso ao meu Business Manager, dou um criar e a regra vai estar ativa e vai notificar nós dois que essa condição aconteceu. Beleza? Então ficou claro isso, certo? Tá, mas e se eu tivesse selecionado mais de uma campanha, o que dava para acontecer, o que dava para fazer aqui? Basicamente, se eu seleciono aqui mais de uma campanha, é o que eu comentei lá. Na hora que eu venho criar uma nova regra, ele vai aplicar a regra a 2 campanhas. Então eu vou olhar tudo que está dentro dela, ou todos os conjuntos de anúncios ativos dentro dessa campanha, ou todos os anúncios ativos dentro dessa campanha. Ou posso manter o padrão que a gente estava usando.
Mas vamos supor que a gente quer aplicar a regra a só 2 campanhas, são minhas campanhas de conversão, onde eu tenho mais investimento e preciso ter mais controle, por exemplo, né? E o que eu posso executar mais, além de desativar a campanha, ativar a campanha ou somente ativar a notificação? Eu posso mudar meu orçamento diário ou total dessa campanha. Então vamos supor que eu quero aumentar o meu orçamento diário. Então, se eu invisto lá R$100 por dia, né, dentro dessa campanha, por exemplo, eu quero que ele aumente em 20% toda vez, a gente vem aqui para a condição, que ele perceber que o meu custo por resultado está maior, ou quer dizer, está menor, né, está mais barato do que R$3. Vamos supor que com R$3 eu tenho um ótimo ROAS, eu tenho um ótimo ROI, e fica lucrativo para mim essa campanha. Então eu falo, Facebook, quando você detectar essas 8.000 impressões mínimas aqui, estabilidade de campanha, custo por resultado está menor que R$3, cara, os R$100 que eu uso por dia aumenta em 20%, vira R$120 naquele dia. Então eu abro vintão a mais meu aqui para eu trazer mais conversões. Se ele detecta essa condição, ele vai conseguindo entender e ele vai aumentando R$20, 20% desse orçamento. Só que eu vou falar, Facebook, só não deixa isso acontecer a ponto de eu, por dia, gastar mais do que eu tenho no bolso, que é R$250. Então, eu tenho R$100 e ele vai aumentar 20%, ele vai aumentar 20%, ele vai aumentar 20%. Só não exceda 250 porque eu não tenho esse dinheiro. 250 por dia é meu máximo. E ele vai ver isso uma vez por dia, por exemplo. Se uma vez por dia chegou em 250, ou ele vai fazer essa conferência de condição, ele não vai deixar que você extrapole esse orçamento. É uma trava que você coloca aqui, beleza? Então, ficou claro, certo? O que eu posso fazer mais também é mudar o orçamento em reais ao invés de percentualmente, né? Então, eu posso colocar quanto eu quero que ele adicione em reais, que é o número de conversões a mais que eu quero quando eu tiver com custo por resultado abaixo de R$3, por exemplo. Então, também posso fazer essa regra desta forma aqui, o restante é tudo igual, beleza? Claro? Então, fechou? Deu para entender isso, né? Se eu quisesse não em campanhas, como eu selecionei 2, eu estou falando dos conjuntos de anúncios que estão dentro dessa campanha. Então, às vezes, Rodrigo, beleza, são 2 campanhas, mas dentro dessas 2 campanhas, eu uso a estratégia de CBO, né? Otimização de orçamento a nível de campanha. Se você não sabe o que significa, clica aqui no card que eu já expliquei no canal. Você pode conferir nesse vídeo também e entender melhor. Mas vamos supor que você use a estratégia de CBO. Dentro lá da sua campanha, você tem 5 conjuntos de anúncio em cada uma, vamos supor, né? Totalizando as 2 campanhas, 10 conjuntos de anúncio. E, pô, às vezes um tá com custo por resultado abaixo de R$3 e tá muito bom, mas os outros não. Então não adianta eu aumentar tudo, né? Então eu posso colocar nos conjuntos de anúncio, né? Então quando ele detectar que dentro dessas 2 campanhas, um conjunto de anúncio esteja com o custo por resultado abaixo de R$3, aí ele vai levar os 20% a mais no orçamento diário, especificamente focando nisso, né? Ou eu poderia botar para desabilitar, né? Então, ó, quero desativar conjuntos de anúncio quando eu tiver com um custo por resultado maior que R$10, que daí para mim já é pesado, não vale a pena. Então, eu tenho 5 conjuntos de anúncio. Se um deles passar de R$10, ele desativa esse conjunto de anúncio. A minha estratégia de CBO vai focar o meu orçamento de campanha nos outros 4 conjuntos de anúncio. Então, eu tenho uma inteligência automática aqui rodando para mim. Beleza? Claro? Tranquilo? Então, para onde a gente vai mais? O que dá para fazer? Tirando esse check aqui das campanhas, a gente pode ir em conjunto de anúncio. E a grande diferença das regras em conjuntos de anúncio é que se eu selecionar, sei lá, 2 conjuntos ou quantos você quiser, e clicar em criar uma nova regra, ao invés de orçamento, no nível de conjunto de anúncio eu falo de lance. Então eu posso aumentar o meu lance manual quando o meu custo por resultado estiver tanto. Ou, por exemplo, posso aumentar o meu lance, vamos supor aqui em 15%, lance manual, toda vez que, em vez de custo por resultado, vamos falar do meu ROAS. Se o teu ROAS está configurado lá, ROAS de compra no site. Toda vez que o meu ROAS for maior que 8, eu vou aumentar em 15% o meu lance, mas eu não posso passar de um lance manual de R$15, porque daí já fica meio louco para mim, não tem porquê. Então, beleza, construir sua regra de lance manual. Ele vai aumentar em 15% o teu lance toda vez que ele detectar que o teu ROAS está acima de 8, está valendo a pena para você esse retorno. Então, ele vai potencializar a tua campanha e deixar ela mais agressiva quando ele detectar essa condição. O resto tudo igual também, claro, certo?
E o que mais tem que eu posso dar um toque e te ajudar é, fechando aqui, viemos para a etapa de anúncios, e aqui vamos supor que a gente tem vários criativos no conjunto de anúncios. O que a gente pode fazer de diferente? Eu posso, por exemplo, ter uma estratégia de lançamento, onde eu tenho uma semana pré-lançamento, daí na semana eu tenho começou, é hoje, esses anúncios acabou de começar, né, urgência, aí tá rolando, se inscreva, vai acabar, não perca, durante essa semana de lançamento, vamos supor, e daí a semana de carrinho aberto, né, a gente faz os anúncios do que condiz esse promocional, esse produto que você está lançando, né? Então vamos supor que a gente tem o pré, o durante e o pós. A gente tem vários criativos dentro de um conjunto de anúncios e eu preciso fazer com que eles sejam ativos e inativos, desativados no momento certo. Então, em vez de você ficar manualmente, ou criar um conjunto de anúncios para essa semana, um conjunto de anúncios para outro dia, outro conjunto de anúncios para outro dia, cada um com a sua data e uma baita criação, joga tudo dentro da mesma e você seleciona, né? Por exemplo, esses são os primeiros. Eu quero que esses aqui comecem na semana antes, mas eles acabem no dia 25. Então, vamos supor, você seleciona os 3 anúncios que já estão ativos, cria uma regra. Eu quero que esses anúncios só sejam desativados. Em vez de custo por resultado, a gente está falando de tempo, data atual, quando ela for maior que o dia, sei lá, 31 de maio, às 23h59. Então, no dia 31 de maio, às 23h59, esses 3 anúncios param de rodar nessa campanha. Crio essa regra. Só que toda regra, ela executa uma ação. Então, eles vão ser desativados, mas eu preciso ativar outros, né? O que você vai fazer? Cria mais uma regra e seleciona os outros 3 anúncios que precisam entrar quando esses anúncios acabam. Aí você coloca, quando a data for maior que 31 de maio, às 23h59, se quiser colocar 1º de maio, às 0 horas, em vez de colocar desativar, você coloca ativar anúncios. E daí você tem essas alterações sendo feitas automaticamente por você, de forma mais inteligente do Facebook, que não fica exigindo muito manual teu, certo? Então, basicamente assim que funcionam as regras automatizadas. Espero que você tenha curtido. Por favor, deixe seu feedback nos comentários, suas dúvidas, se você tiver mais uma ideia. Fuça essa parte que a gente tem aqui de ações para você entender todas as possibilidades, das condições, todas as possibilidades, porque realmente vale muito a pena e eu super indico a utilização das regras automatizadas, tá? Curte o vídeo, segue o canal, se inscreva, ative as notificações e ajude aí a gente a fortalecer no algoritmo do YouTube e continuar trazendo esses conteúdos para você, beleza? Valeu, a gente se vê no próximo.